Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pode falar? Está livre? Boa tarde. Ata da 44ª sessão ordinária, em 7 de junho de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e a convite Ottoni de Paula e Rocal. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Rocal, Val Ceasa, Leandro Lira, Paulo Pinheiro, Célio Luparelli, Fernando William, Babá, César Maia, Carlos Eduardo, Marcelino da Almeida, Renato Cinco e Ottoni de Paula. 12. Assuma a presidência o senhor vereador Ottoni de Paula e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato Cinco. Ambos a convite. Encerra-se a sessão, é isso? Encerra-se a sessão às 16 horas e 8 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não há orador inscrito. A palavra franqueada, o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. O que me traz a esta tribuna foi o episódio lamentável e vexatório daquilo que seria uma audiência pública, mas foi uma sessão extraordinária para o secretário de Educação prestar contas da sua pasta, coisa que ele se nega a prestar nesta casa e, infelizmente, praticamente, ele veio numa condução coercitiva, porque era obrigado a estar aqui. O secretário Benjamin praticamente era um réu sentado ali. Talvez o secretário ache que ele é dono da pasta e que ele não tem que prestar contas à sociedade do dinheiro do povo. Talvez ele se ache o dono daquele dinheiro, daquela pasta. Não é, presidente? E eu vou contar o que sucedeu, só para que, infelizmente, e aí eu sei que o regimento não permite dentro daquela sessão extraordinária, mas uma coisa que ficou ruim, vamos dizer assim, senhor presidente e a mesa, é que o vereador não tinha uma parte após a fala do secretário. E aí o secretário falava o que quisesse. E aí ficou uma comunicação. Quer dizer, o vereador colocava os pontos desta parte, o secretário rebatia, dizia o que queria, inclusive ofensas, mentiras. Senhor secretário, o senhor é um mentiroso. Mentiroso. E o vereador não tinha o direito de contra-argumentar. Isso ficou mal. Para casa, inclusive. Talvez devemos pensar em adequar essa situação, que era uma situação que eu aqui em 10 anos nunca vi nesta casa. Talvez os mais antigos possam lembrar de algum momento que algum secretário foi obrigado, abaixo de vara, a vir aqui prestar contas da secretaria, porque se negava a prestar contas. Pois bem, eu perguntei ao senhor secretário sobre uma lei municipal de alimentação e de merenda escolar de alimentos orgânicos, ou de agroecologia, aprovado e sancionado pela Câmara, sancionada pelo prefeito, aliás, e aprovada por esta Câmara de Vereadores. E ela era baseada em 2 leis federais. Uma lei do Lula, de 2003, se não me engano, por hora, que define o que é agricultura orgânica e ou de agroecologia. A segunda lei, a lei da presidenta Dilma, de 2009, que coloca o dinheiro, merenda direto na escola, e o programa definindo
o dinheiro a ser colocado no município, de alimentação orgânica ou de base agroecológica. Quer dizer, dinheiro direto na escola, para os municípios. É uma baita de uma lei, excelente. O município não tem o que se preocupar, porque vem dinheiro casado do governo federal para uma merenda de qualidade. O secretário que está rechonchudinho, com as bochechas bem rechonchudas, né, deve almoçar, jantar e tomar café da manhã diversas vezes. Não é? Tenho certeza que fome ele não passa. Mas, ao questionar o seu secretário, diante de uma publicação, de um monólogo, porque eu acho que praticamente é um monólogo, ele não tem diálogo com ele atropela a lei, para o meu espanto, senhor presidente, ele atropela a lei. Por que eu digo que ele atropela a lei? Porque questionei o senhor secretário, que a lei colocada aqui, baseada nessas duas leis federais, com dinheiro casado do governo, do PNAD e do FNE, 30% teria que ser para a merenda de agroecologia e alimentos orgânicos. E ali, a nossa lei tem um conselho, há um conselho que a secretaria tem a obrigação de respeitar, porque é esse conselho, formado pela própria secretaria, pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo Conselho Conceia Rio, é que vai dar as diretrizes de onde comprar, como implementar, né? O calendário para que todas as escolas pudessem ter essa maravilha de alimentação de qualidade, lembrando que raciocínio é nutriente, é reação química, raciocínio é reação química é nutriente, nutriente é alimentação de qualidade. A criança com fome não ouve, não aprende, não tem como aprender e estudar. E para minha surpresa, o secretário, numa publicação na sua rede social, coloca 50 milhões numa cooperativa que ele escolheu a dedo, e ainda diz que tem a participação do Ministério Público. Ora, secretário, tremenda de uma mentira. O senhor atropelou a lei, não respeitou a lei, e não dialogou com a lei. E ainda, quando questionei que desde março de 2007, eu venho alertando a Secretaria Municipal de Educação sobre esse projeto aprovado aqui, para que obrigue a ele formar esse conselho, para que não saia, né, seja uma decisão unilateral, e sim esse conselho coloca as políticas públicas que vão nortear a alimentação orgânica, para que tenha um debate com a sociedade civil. Ele atropela a lei e escolhe uma cooperativa, que ele mesmo diz, e dispõe 50 milhões para essa cooperativa e não presta conta, senhor presidente dessa sessão, Rocal. E quando eu alerto ele que desde março de 2017 eu quero abrir essa charla, eu não estou aqui para pedir cargo, não tem nada nesse sentido, pelo contrário, ele diz que eu estou mentindo, que marquei uma audiência e não fui. Ora, que dissimulado. E aí, senhor secretário, você sabe que acabou a sessão aqui, eu fui caminhar pela rua e encontrei o secretário com a pastinha meio nervoso na esquina. Eu abordei o senhor secretário, o senhor me chamou de mentiroso? Ele ficou muito nervoso. Não, vereador, você me desculpe, eu confundi, realmente tinham 4 vereadores, mas o senhor não era nenhum deles. Ora, quer dizer, no privado você pede desculpa e no público faz aquele papelão, mostra o mau caratismo desse secretário. Desonesto. Teve que vir prestar contas da sua secretaria, que está uma bagunça, abaixo de vara, mostrando que ele não respeita a democracia, não respeita o poder legislativo. Eu não sei quantos votos aquele cidadão tem para estar sentado naquela cadeira, mas ele está fazendo um estrago na Secretaria de Educação. Senhor secretário, o senhor que diz que visita as escolas, ou o senhor precisa mudar de óculos, ou o senhor está mal intencionado, porque a merenda está uma porcaria, não há professor de português. Coloquei o fato da escola Josué de Castro,
aquele que desenhou a geografia da fome, mundialmente conhecido, a deficiência de nutrientes. Há 11 salas fechadas, os alunos têm que fazer rodízio para estudar. E ele disse que não era nada disso, que era mentira. Sinceramente. Aliás, o Renato 5 quase foi a vias de fato com o secretário por uma ofensa proferida por ele aqui. E que não pediu desculpa pessoalmente. Pediu desculpa para continuar a sessão. Para você como ele é dissimulado, mau caráter. Não pediu pessoalmente ao vereador. Então, era essa a minha indignação, você desculpa a minha veemência, mas eu queria trazer aqui, para ficar no diário da Câmara de Vereadores, essa dupla face desse secretário. No público ele se comporta de uma maneira, e no privado de outra maneira. Mostrando desvio de caráter dele e da assessoria dele, da chefe de gabinete dele também, que pediu desculpa pessoalmente pelo equívoco que ela proferiu aqui dentro. Então, mais uma vez, obrigado pela ter estourado um pouco o tempo, mas era essa a minha manifestação e meu repúdio a esse cidadão que é um mentiroso. Mente que, quando diz que conheceu Darcy Ribeiro, não teve idade suficiente para conviver com Darcy Ribeiro. Mentiroso. Aliás, ele é conhecido na academia, conhecido no setor intelectual, por roubar as ideias dos outros e dizer que é dele próprio. É o caso que ele explanou aqui, tanto da questão da orquestra, tanto como a questão da alimentação orgânica e como os outros projetos que já estavam na Secretaria Municipal de Educação, e ele diz que é o pai do projeto. Mais uma vez, mostrando o seu caráter antipovo e antipátria. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo mais vereador que se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Ítalo Ciba. Requer a mesa diretora a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o PL 695 de 2018, que cria o sistema de prioridade que estabelece critério para a concessão de vagas nas creches e EDs, Espaço de Desenvolvimento Infantil, no município do Rio de Janeiro. O senhor de vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado a verificação. Não, votação nominal. Solicitado pelo vereador Tarcísio Mota a votação nominal. Votação nominal. Os terminais já estão liberados.
Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram que sim. 15 senhores vereadores, não 5. E pedido regimentalmente votar a presidência. Como voto, vereador Leandro Lira? Sim. Vereador Cláudio Castro? Sim. Vereador doutor Jairinho? Sim. Vereador Ulisses Marins? Sim. Vereador Zico? Sim. Vereador Alexandre Esquerdo? Sim. O requerimento está aprovado. Tem que ter 26 votando. Mas deu. Vereador. Vereador Felipe, sim. Senhores, eu vou proceder de novo à votação do requerimento anterior, porque eu não consegui verificar se houve quórum para deliberar. Não, senão vai cair a votação. Porque... Então, foi licitada a votação nominal pelo vereador Ítalo Ciba. Eu estou submetendo de novo à votação o requerimento de urgência. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado votação nominal pelo vereador Tarcísio Mota e Ítalo Ciba. Como voto, senhores vereadores, votação liberada. Tenho a honra de registrar a presença no plenário da valente e valorosa vereadora Leila do Flamengo. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Estamos em processo de votação do requerimento apresentado pelo vereador Ítalo Ciba de tramitação em regime de urgência de um projeto. Qual projeto?
do PL 695. Vou encerrar a votação, hein? Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 21 senhores vereadores. Não 5, impedido regimentalmente de votar o presidente. O requerimento está aprovado. Requerimento número 714, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que requer o cancelamento do requerimento 269/2017, que originou a resolução 9.597/2017, otorgando medalha Pedro Ernesto à cantora Shirley Carvalhais de Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai encaminhar aí, presidente. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Alguém quer falar pela ordem? Vossa Excelência quer falar pela ordem? Pela ordem. Vereador Ítalo Ciba. Senhor presidente, a princípio eu quero agradecer aí os vereadores que votaram junto comigo, apesar que muitos aí desconhecem até o projeto, mas eu só quero dizer que o meu projeto passou na primeira votação, estou aí à disposição para qualquer emenda, para discutir o projeto, e digo com certeza, meu projeto não é punição, é priorização, priorizar quem tem necessidade, é justiça. Essa casa aqui é de lei, então a lei tem que ser justa. Então, o fato do projeto é esse. O Tarcísio está confundindo a situação de priorizar com punir. Então, não é isso. Então, eu estou à disposição. Se ele acha que tem algum defeito no projeto, ele venha, senta comigo, tenta emendar, ou mostre o defeito do projeto na segunda discussão. Muito obrigado aos vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, a pergunta é diretamente ao senhor. Ano passado, nós fizemos um acordo, ainda esse ano, se eu não me engano, nós reafirmamos, sobre essa situação de botar PLs em urgência assim. Esse PL é de 15 de fevereiro deste ano. A gente agora vai abrir de novo, todo mundo vai botar o seu projeto em urgência, e aí o combinado é que todo mundo aprove a urgência de todo mundo. Eu acho que temos uma outra coisa, que é a forma como esse projeto chega em plenário. O conteúdo eu vou discutir daqui a pouco, porque eu estou inscrito para falar 15 minutos sobre ele. Mas ele abre um precedente que aí a gente vai ter que começar a discutir. Eu entendo o projeto que entra em urgência, que de fato tenha urgência. É alguma coisa necessária para resolver uma situação emergencial da cidade, é uma homenagem que o vereador queira se fazer e a pessoa homenageada está aqui. Eu não vejo, e por isso pedi nominal, por isso tentei alertar, qualquer motivo para esse projeto ter urgência. Se a gente agora vai botar em urgência projetos que não tenham urgência, e a sessão vai voltar a ficar tumultuada, e a gente volta a não ter aquele pacto de cada um ter um projeto na ordem do dia ou em sessões extraordinárias em que pode botar a maioria simples. A gente está quebrando parte do acordo, inclusive com esse debate da urgência, e eu acho lamentável. Eu até agora respeitei o acordo todas as vezes. Vossa Excelência tem toda a razão. Tem toda a razão. Na verdade, havíamos feito um acordo de que não tramitaríamos mais, que ninguém requereria a tramitação em urgência de projeto, de forma que pudéssemos cumprir a pauta programada para a semana, contemplando o projeto de todos os vereadores. Mas, regimentalmente, eu não posso impedir o vereador de ter essa iniciativa. Infelizmente, realmente, foi um acordo que foi feito, e nesse acordo era previsto que ninguém entraria com requerimento de tramitação em regime de urgência. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, o vereador Raimon. Eu queria fazer uma fala direta ao vereador Ítalo Ciba, assim, no intuito de colaborar com a reflexão e dar um entendimento de como é que nós compreendemos a educação. Eu não estou vendo o vereador Ítalo, queria vê-lo aqui, tem uma barreira humana aqui na frente. Vereador Ítalo, então eu queria, dirigindo diretamente ao senhor, dizer o seguinte: quando nós pensamos em educação, nós pensamos em educação como direito. E a educação não é um direito da mãe ou do pai de que o filho seja educado. A educação é um direito da criança, do adolescente e do jovem. Então, quando nós falamos de punição, nós não podemos punir a mãe tirando um direito do filho. Então, quando a gente pensa que um processo de educação, que o direito à creche só é dado às crianças que têm suas mães empregadas com carteira assinada, o que nós estamos fazendo é punindo não as mães, punindo as crianças. E a educação não pode pensar dessa forma. A educação tem que pensar alto, tem que pensar grande. A educação é a ferramenta que possibilita as crianças tomarem suas vidas nas mãos. Então é nesse sentido que às vezes as pessoas pensam assim: olha, a criança está na creche e a mãe está aí andando pela rua, frequentando o bar. Não é um problema nosso, não é um problema nosso. Nós não podemos, por conta disso, dizer à criança que ela não tem direito à creche. Porque eu não posso penalizar uma criança porque o pai estava adiando ou porque a mãe estava adiando. E aí, nesse caso, nem é questão de vadiagem. É questão de nós compreendermos que nós temos hoje, por conta do golpe colocado no país, e aí o pessoal do MDB, o pessoal do PSC, o pessoal do PSDB, o pessoal do DEM, tem que assumir essa culpa, porque eles votaram para tirar a Dilma, e eles votaram para dizer que durante 20 anos não teria mais investimento na educação no país. E aí a culpa é do parlamento, é desses partidos que tiraram a Dilma, é desses partidos que votaram para que não tenha investimento. Agora vem posar os deputados federais, aqueles que defenderam a emenda constitucional 95, dizendo: nós defendemos a educação. Que educação que defendem? Se disseram que não vai ter investimento durante 20 anos. Então, nesse sentido, vereador Ítalo Ciba, esses partidos que citei, são responsáveis por 15 milhões de desempregos. E o senhor, num país que tem 15 milhões de desempregados, só no estado do Rio de Janeiro são 1.200.000 desempregados, deixa dizer que as crianças não têm direito à creche se as mães e pais não têm carteira assinada. É nesse sentido que eu queria colaborar com a reflexão e chamar a reflexão o senhor, vereador Ítalo Ciba, porque esse projeto, no nosso entendimento, ele não pode, aliás, nenhum projeto que trata de educação pode penalizar as crianças. A criança não pode ter os dentes embotados porque a mãe chupou uma fruta amarga. A criança não pode pagar por um erro ou da mãe ou da sociedade que não dá oportunidade de empregos para ela. Então, deixa eu falar. Pela ordem, presidente. Não cabe agora pela ordem, porque 3 vereadores já falaram pela ordem. Então nós vamos votar o projeto e depois eu darei a palavra pela ordem. Em tramitação de urgência em primeira discussão, projeto de lei 695 de 2018, de autoria do vereador Ítalo Ciba, que cria o sistema de prioridade que estabelece critérios para a concessão de vagas nas creches e ED, Espaço de Desenvolvimento Infantil, no município do Rio de Janeiro. Está pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Permitiu parecer vereador Tiago Carribeiro. Permitiu parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável. É pela constitucionalidade, senhor presidente. Permitir parecer pela Comissão de Administração, Finanças e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador... Está sem gravata.
Vereador Fernando William. Permitiu parecer. Bom, no meu entendimento, esse projeto é, ainda que muito bem intencionado, enfim, tal, como são, de modo geral, os projetos apresentados pelos colegas aqui, ele é eivado de grave inconstitucionalidade. Nós não podemos limitar, não é, o acesso de qualquer criança, não é, ao ensino público, seja da educação infantil, seja no ensino primário, secundário, por conta do fato de ter, né, os pais carteira assinada ou não. É claro que o vereador teve o cuidado de colocar a palavra prioridade, né, revelando a sua boa intenção. Mas mesmo, né, ao colocar a palavra prioridade, nós criamos um problema prático, concreto. O Brasil hoje, por exemplo, tem 35% das suas crianças com cobertura em educação infantil. Nós temos 65% de crianças sem condições de cobertura em educação infantil. Nós, o que teríamos que fazer é criar condições favoráveis à ampliação desse percentual. Criar condições favoráveis, por exemplo, para que pais e mães desempregados, num país que tem mais de 27 milhões de adultos desempregados, terem oportunidade, né, de estarem numa creche, até para terem chance de irem ao mercado buscar, né, empregabilidade. Então, nesse sentido, peço desculpas aos colegas, mas o parecer é contrário. Parecer é contrário. Permitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador Tarcísio Mota. Pelos motivos que o nobre vereador Fernando William já elencou aqui, e por acreditar claramente de que a educação infantil é um direito da criança, e ele está, na verdade, criando mais dificuldades, utilizando um critério absolutamente injusto na nossa sociedade, o parecer da Comissão de Educação é contrário. Parecer é contrário. Permitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Vereador Fernando William. Bom, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente, parecer é contrário. Parecer é contrário. Permitir parecer pela Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, quero dar o parecer contrário, porque ela está em desacordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado, senhor presidente. Parecer é contrário. Permitir parecer pela Comissão de Assistência Social. Vereador Alexandre Esquerdo está sem. Otônio de Paula não está. Vereador da mesa não pode. Quem? Não, estou precisando. Adeus. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Permitir parecer pela Comissão de Assistência Social. Parecer favorável. Parecer é favorável. Considerando que teve um parecer favorável dentro de todas as comissões, o projeto entra em discussão. Em discussão, para discutir, vereador Tarcísio Mota. Senhores vereadores, já me manifestei, inclusive, sobre a questão da urgência do projeto, e acho que essa é uma primeira reflexão que cabe a nós. Esse projeto já havia entrado numa reunião, numa sessão extraordinária, quando o combinado era termos projetos não polêmicos. Olhando os pareceres das comissões contrários, a gente já mostra que não é de fato um projeto que não seja polêmico. Ele entra em urgência hoje, sem o parecer de nenhuma comissão, e o único parecer favorável que ele teve é de um membro que eu acho que não é da comissão, mas passa a vergonha para a Câmara Municipal de uma comissão de assistência social, que de fato tem que atingir os munícipes mais pobres da cidade, ter votado favorável, ter dado um parecer favorável a este projeto.
E eu gostaria de esclarecer, com toda a calma do mundo, apesar de estar profundamente indignado que o projeto chegue a isso, gostaria de esclarecer aos senhores, ler para os senhores o projeto, para que não paire dúvida sobre o que estaremos votando. O projeto diz o seguinte, no seu artigo 1º, cria o sistema de prioridade que estabelece critérios para a concessão de vagas das creches e EDs, Espaço de Desenvolvimento Infantil, no município do Rio de Janeiro. Então, olha só, primeiro ele tem um equívoco, porque já existem critérios que de fato são critérios de prioridade nas creches. Existe um já em vigor, e o vereador Cláudio Castro sabe disso, de que, por exemplo, existe hoje em vigor no município do Rio de Janeiro a prioridade para crianças com deficiência. Elas entram no sorteio com mais chances de concorrer do que as crianças que não tenham deficiência. Essa, por exemplo, vereador Ítalo Ciba, é uma prioridade que encontra eco e que está coerente com o conjunto da legislação educacional brasileira. Já existe isso, entendendo inclusive a creche, a educação infantil, como um direito da criança e o direito de todas as crianças. Mas como nós entendemos que uma criança com deficiência, ela tem ainda mais necessidade do atendimento da creche, não por causa da sua mãe isso, ou sua mãe aquilo, mas porque aquela criança precisa entrar antes no sistema educacional para desenvolver as suas habilidades, para conseguir estar sociabilizada no ambiente, o município tem hoje um critério coerente de prioridade. Esta casa votou recentemente, mas ainda não está em vigor, uma lei do vereador Marcelino de Almeida, que cria uma outra questão sobre vagas em creche, que diz que, no mínimo, 30% das vagas de uma creche de um bairro devem ser ocupadas por crianças daquele bairro. Foi uma lei amplamente, inclusive, votada por esta casa. Ela ainda não está em vigor, mas ela tem uma lógica, que é uma lógica de que a creche naquela comunidade possa ser atendida, que as crianças daquela creche tenham condições. E ela não veda, porque 70% até das outras vagas estarão ocupadas por crianças de outras comunidades. Portanto, primeira coisa, o artigo 1º cria uma nova prioridade. Significa que determinadas crianças terão mais chance de conseguir vagas. Um detalhe importante, embora o município do Rio de Janeiro esteja próximo de atingir a universalização das vagas de pré-escola às crianças de 4 e 5 anos de idade, no caso anterior a isso, as crianças de 0 a 3, estamos muito longe de termos todas as vagas que são necessárias. Muitas crianças hoje ficam fora da creche. Então, qual é a questão? Esse projeto, ele cria uma vantagem para algumas crianças e uma desvantagem para outras crianças. Lembro, já existem pelo menos 2 outros critérios: crianças com deficiência e crianças da própria comunidade. Mas esse cria uma outra prioridade, e eu vou ler qual é. Será obrigatória, vou repetir a palavra, será obrigatória, a palavra é obrigatória, a apresentação de documento comprobatório de atividade laborativa ou estudantil que justifique a necessidade da prioridade de vaga das creches e ED, Espaço de Desenvolvimento Infantil, no município. Esse é todo o projeto de lei. O que ele está estabelecendo? Que no ano que vem, quando se abrir as matrículas para as turmas de 0 a 3 anos, e elas forem para creches e EDs, que tenham menos vagas do que interessados, a diretora ou a SME vai exigir que mães que queiram ter prioridade tenham que apresentar o quê? Um documento comprobatório de atividade laborativa.
a carteira de trabalho. Esse é o documento que existe. Ou um documento estudantil. Diante disso, as filhas dessa pessoa, dessa mãe, terão mais chances no sorteio que é realizado. Parece, e eu acho que é isso que o vereador Fernando William aqui se dirigiu, e o vereador Raimundo também, que a intenção do vereador Ítalo Ciba está exatamente no que eu acabei de falar. A lógica é, as mães que trabalham precisam mais das vagas, então vamos priorizá-las. Mas o que eu tenho tentado argumentar desde que vi esse projeto pela primeira vez é, vamos pensar pelo outro lado. Primeiro, as mulheres que estão no mercado informal, que vivem, trabalham, mas que não têm documentos comprobatórios de atividade laborativa, que a prefeitura é um órgão público, ela não vai aceitar declaração de próprio punho que trabalha, certo? Uma mãe que, por exemplo, passe o dia vendendo pano de prato no sinal. Esta mãe que está trabalhando, que tem um filho de 0 a 3 anos, como ela não consegue comprovar, o filho dela terá menos chances de ter vaga na creche. Ora, esta mãe que está mais precarizada, que está recebendo um salário ainda menor, que tem menos condições de, por exemplo, recorrer a redes que existem nas comunidades. Minha mãe foi mãe crecheira, pessoas que têm ainda uma renda um pouco maior, pagam um vizinho para ficar com seus filhos. Essas redes existem nas comunidades, mas justo essa mãe, que está mais precarizada, que ganha um salário menor, ela terá mais dificuldades para que seu filho ou sua filha sejam sorteados naquela creche ou naquele ED. Isso é uma injustiça. E aí vou botar o contrário. E além disso, o desemprego. Parece que nós não vivemos num estado onde o crescimento foi o maior do país. Quero dar alguns dados. O tempo médio de busca por emprego no Brasil hoje é de 14 meses, 1 ano e 2 meses. Quero dar outro dado. Quando a gente quando divide entre homens e mulheres, as mulheres estão mais desempregadas do que os homens. As mulheres são 13,4, os homens 10,5. São 6,24 milhões de desempregados no país no ano passado. E mais, o conjunto de lares, de casas, de famílias que tantas vezes eu vejo o vereador vir aqui em cima defender, famílias que são chefiadas por mulheres, o número só cresce. Agora então imaginem os senhores e as senhoras, uma família chefiada por uma mulher, que o marido abandonou, que se separou por qualquer motivo que seja, que tem uma criança, que está precisando buscar emprego, que vai ficar 1 ano e 2 meses procurando emprego, em média. Esta mulher agora vai ter uma dificuldade a mais, vai ter mais dificuldade de acessar as vagas da creche. O vereador Ítalo já respondeu aí em voz alta, dizendo: eu não estou proibindo, é verdade, mas ele está criando uma dificuldade maior para as crianças que são filhos de mulheres desempregadas, que são mães, muitas vezes, tendo que criar as crianças. De fato, é esta política pública que nós queremos aprovar? Nós queremos criar um privilégio para as mães que estão já com carteira assinada, criando uma dificuldade maior para uma mãe que está desempregada, no atual estágio do desemprego no Brasil. Lembrando, a creche é direito da criança. A creche não está mais na assistência social. Ela não é mais um lugar onde a mãe deixa a criança para trabalhar. É um direito à educação e ele é decisivo. Que eu quero chegar no argumento final. O argumento final do vereador Ítalo, quando fui conversar com ele, mas nós temos que acabar com essa história da mãe que deixa a criança na creche e vai beber cachaça no botequim. Ora, eu não quero nem entrar no debate moralista sobre isso, mas quero entrar no outro debate. Quer dizer que então esta criança, que é filha de uma mãe que está desempregada, que tem o problema do álcool como um problema grave na sua família, esta criança
vai entrar mais tarde na rede pública de educação, tendo menos chance de que o vício da mãe possa de fato comprometer o desenvolvimento do filho? Quando eu chego neste ponto do debate, eu chegaria a pensar que talvez devesse fazer o contrário. Esta criança tem na escola, na creche, o único espaço para se salvar disso. Tem horas que eu falo essa história. Meu pai é alcoólatra. Eu passei a minha adolescência inteira adorando que eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 horas eu pegava na escola e chegava em casa às 10h30 da noite. Porque meu pai, antes de mim, já tinha ido trabalhar e quando eu voltava ele já tinha brigado com a minha mãe e já tinha dormido cheio de cachaça na cara. Para mim era ótimo que ao fim e ao cabo eu não tivesse a convivência. Meu pai hoje está livre do álcool. Ele está há 15 anos sem beber. Mas durante um tempo foi ali, na escola, o meu refúgio. E eu era um adolescente. E eu era alguém capaz de ainda compreender algumas coisas. O que a gente está dizendo é que o filho, porque é esse o argumento que não está no papel, mas que o Ítalo diz no corredor para todo mundo ouvir, que eu vi outros vereadores resolvendo aqui, é que é isso. Para nós, o filho de alguém que está com um problema que é de saúde pública, ele deve ter mais dificuldade de chegar na creche e ter pelo menos um lugar onde o problema de saúde dos pais atinjam menos o desenvolvimento dessa criança. Juro, esta lei, além de inconstitucional, é uma vergonha que a gente tenha aprovado, de que ela deve ser discutida na frente de um montão de outras coisas, que foi isso que a gente aprovou, que ela tivesse urgência para discutir isso. Essa lei é imoral, essa lei é uma vergonha, e aí eu estou rogando aos senhores vereadores que não aprovem esta lei, porque ela é uma vergonha. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela terminará vetada, porque ela é inconstitucional. Eu vou na justiça contra essa lei. Ela não tem qualquer fundamento legal. Agora, eu estou pedindo ao vereador Ítalo Ciba que retire essa lei da pauta, porque se mantiver em pauta, nós temos que votar contrários. E eu não quero terminar com ameaça, porque eu quero crer que as pessoas entenderam a argumentação, que as pessoas não estão aqui para votar no amiguinho que faz uma lei A, uma lei B. Eu quero crer nisso, mas essa lei será uma vergonha e esta Câmara será envergonhada publicamente se essa lei passar hoje. Por isso, eu estou pedindo aos senhores vereadores que votem contrário a esse projeto. Para discutir. Para encaminhar. Não, está em discussão ainda. Está em discussão. Está escrito para discutir o vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, senhoras e senhores, queria aqui colaborar com a fala do vereador Tarcísio e dizer que esse projeto não pode ter continuidade nesta casa. Quero falar aqui diretamente com o vereador Ítalo Ciba. Eu entendo a melhor intenção do vereador, mas esse projeto, na qual eu dei o parecer contrário pela comissão, eu vou elencar aqui os motivos. Ele é uma afronta, senhor presidente, senhores vereadores, ao artigo 53 do ECA, e que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então já é um flagrante contrário a esse projeto. Direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, e aí colaborando com o projeto de lei que votamos aqui do Marcelino de Almeida. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Ele está em confronto com o artigo 100 do Estatuto da Criança e Adolescente,
que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ou seja, contrariando ao PL que está em tela, há um flagrante confronto com a Constituição Federal, no seu artigo 227, nas garantias dos seus direitos fundamentais, na qual a gente aprovou aqui, inclusive, um projeto de minha autoria, que ensina a Constituição Federal para que um projeto desse, como vem, aliás, com todo respeito, vereador, são projetos esses que tiram as garantias fundamentais, os direitos das pessoas. Você não pode tirar o direito da criança para dar o direito aos pais. Você está punindo as crianças nesse projeto. Aí o senhor depois, o senhor pode encaminhar no microfone. Aí Vossa Excelência encaminha no microfone. É melhor encaminhar no microfone. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Com a palavra, o vereador Leonel Brizola. Bom, retomada, senhor presidente, retomamos aqui, da onde paramos, a discussão política. A gente quer fazer a discussão política. Eu não entendi o nervosismo do vereador, que o vereador tece seus comentários dentro do microfone, até para que isso fique nos anais da casa. Agora, nós vivemos numa democracia, e ela nos faculta o direito de discordarmos. Ninguém aqui é dono da verdade, vereador Ítalo Ciba. Ninguém é dono da verdade. Mas aqui ninguém é dono do mundo. E não vai ser pela força que vai ser colocado qualquer pauta aqui dentro. Vou fingir que não ouvir as ameaças do vereador proferida do plenário. Sabe? Uma deselegância e ainda quer vir falar de educação. Fica difícil. Eu entendo o nervosismo por ter algo contrariado. Talvez ele não esteja acostumado a ser contrariado. Mas aqui é o palco, é o local adequado para que a gente discuta as ideias, concorde ou não concorde, e vamos para o voto. Não há motivos descabidos tratando de uma questão tão importante que é a educação. O que eu quero demonstrar ao vereador é que a lei dele está equivocada. Nós temos que parar de querer legislar sobre educação sem uma prévia discussão. O vereador Tarcísio Mota é um professor. Ele tem legitimidade para discutir o assunto. E ainda assim, ele consulta as partes sobre qualquer projeto educacional dele. Então, vereadores, devagar com o andor da carruagem, que o santo é de barro. Eu aprendi com um velhinho que não está mais aqui, que presidiu essa casa aqui por muito tempo, o doutor Sami Jorge. Vou tentar retomar da onde estava. Esse projeto do vereador Ítalo Ciba está em desacordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Se quiser, eu remeto uma cópia ao gabinete do vereador para que a sua assessoria pudesse estudar. Artigo 53,
artigo 100, artigo 3º, 4º e 5º, em confronto com a própria Constituição Federal, nas garantias e os direitos fundamentais. E é justamente um projeto desse que retira essas garantias e os direitos fundamentais das pessoas. A educação é um direito fundamental. Como é que eu vou cobrar a obrigação de um pai de ter carteira assinada para ele matricular seu filho na escola pública? Isso é um retrocesso. Eu até entendo a boa intenção do vereador, mas aqui, num estado onde a cada 6 minutos um carioca perde o emprego, num país onde temos mais de 34 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, sem carteira assinada. No Rio de Janeiro temos um número absurdo de quase 2 milhões de pessoas desempregadas. Eu restringi o acesso à educação dos trabalhadores, que todos nós somos trabalhadores, mesmo aqueles que estão sem emprego. Isso é um retrocesso enorme. Eu queria pedir que cada vereador que está aqui coloque a mão na consciência. Vamos parar com esse negócio de não, é meu companheiro, vou votar nesse projeto para depois o senhor votar comigo. Há uma coisa que é cara. Isso custa muito caro. Isso custa muito caro, vereador. O Brasil sofre o custo da ignorância. Eu quero encerrar com uma frase de Leonel Brizola. Gostaria que o vereador, que utilizou uma expressão chula fora do microfone, ele pudesse escutar. Tenho respeito por cada um de vereadores aqui. Eu não vou entrar no mérito que quem um faz ou não fez. Não entro. A minha discussão aqui é política. Eu não faço política com o fígado. Caso ele queira fazer com o fígado, volte para a profissão que ele exercia, eu não sei nem qual é. Aqui é o lugar dos debates, das mentes esclarecidas, sabe? Está nervoso? Vai lá na geladeira, põe a cabeça na geladeira, esfria a cuca e volta aqui para a gente debater com qualidade. Brizola dizia: direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças. O meu não rotundo esse projeto e peço adiamento por 15 sessões. Proposto adiamento por 15 sessões da discussão do projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Cláudio Castro. Votação liberada. Para encaminhar, presidente. Não, está em votação. Está em votação, requerimento. Está em votação requerimento formulado pelo vereador Leonel Brizola, adiando a discussão da matéria por 15 sessões. Como voto, senhor vereador. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Sim. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim?
6, senhores vereadores, não 19, pedido regimentalmente votar o presidente. O requerimento foi rejeitado. A matéria continua em discussão. Para encaminhar ao presidente. Está em discussão. Vossa Excelência quer fazer questão de ordem? Vossa Excelência não está em votação. Para encaminhar só quando entrar em votação. Vossa Excelência quer fazer questão de ordem? Vou só encaminhar. Não. Pela ordem, vereador... Pela ordem, então, pela ordem. Tá, pela ordem. Presta atenção. Eu peço aos vereadores que eu acredito que nenhum deles tenha lido aí meu projeto decente. Eu tenho aqui que agradecer o Tarcísio Mota por ler esse meu projeto e não leu como tinha que ser lido, não. Leu do jeito dele. Como locutor é muito bom. Então, eu encaminho para a votação em termos e discuti em segunda, devido até o pessoal do Everest, está vendo umas 3 ou 4 vezes aí. E outra coisa, dentro desse projeto, eu falo em justiça. Essa casa é de lei. Ele fala em justiça ao contrário, justiça deles, a justiça decente. Eu não puno ninguém que vai para a praia, que vai beber cachaça. Agora, não é justo a mulher largar o filho dentro da creche, ir para a praia, e a mãe que precisa trabalhar, a mãe, independente de se formar ou informar o trabalho, ela provando que necessita priorizar essa criança, essa mãe. Então, eu não estou punindo ninguém. E outra coisa, ele está preocupado com educação. Olha, meu pai é escritor e poeta, ocupa a 19ª cadeira, lá em Dores, na Academia de Letras. Então, eu tenho um pouquinho de DNA de educação também, e sei o que é certo e o que é errado. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Cláudio Castro. Senhor presidente, só para enriquecer um pouco esse debate, eu sinceramente acredito que esse projeto tem coisas a serem melhoradas. Na prática, presidente, a gente vive hoje, inclusive foi vetado no Plano Municipal de Educação agora, a emenda que equiparava a evolução das vagas de creche à evolução das vagas do ensino regular. Infelizmente, o secretário de Educação, que está tão preocupado, ele veta uma emenda parecendo que as vagas de creche estão resolvidas. O que nós temos, senhor presidente, vereador Tarcísio Mota, é um déficit de vagas horroroso, a ponto, senhor presidente, do Ministério Público ser hoje o fiscal das vagas de creche da Prefeitura. O Ministério Público já não deve ter mais o que fazer, ele fiscaliza quem está entrando nas vagas. Isso é uma demonstração clara que a política de creche da Prefeitura está totalmente equivocada. Acho que a intenção do vereador Ítalo é uma intenção muito de quem vive a prática do dia a dia, onde muitas vezes pessoas que não precisam, entre aspas, porque a gente vai ter que... Eu vou entrar nisso, só um minutinho. As mães que não precisam, por sorteio ganham as vagas, eu vou chegar lá, vereador Tarcísio, e mães que precisam colocar, não tem. Ocorre que a educação infantil não pode olhar a mãe, ela tem que olhar a criança. E aí esse ensino tem que ser totalmente universal. E aí entra o problema do projeto. Um projeto que tem... Na sua questão prática da mãe que precisa trabalhar, é lógico, tá? Ele deixou de prever mães do trabalho informal, e são coisas que daria para se acertar em segunda discussão. Todavia, você não pode olhar para a criança no prisma da mãe. Você tem que olhar para a criança que ela tem, independente se a mãe tem condição ou não, ela tem que ter a sua vaga de creche garantida. Então, o nosso problema, ele é muito mais que um projeto ou outro. É um problema de política pública da creche. E aí mora o erro. E a gente ficar fazendo N projetos para consertar uma coisa que na essência está ruim, sempre terão discussões. Vereador Raul, conclui. Eu vou encerrar, presidente. Eu acho que o que a gente tem é que cobrar a Secretaria Municipal de Educação que ela melhore a política de creche, ou a gente vai sempre ficar aqui enxugando gelo. Esse projeto, como tantos outros, a gente acaba enxugando gelo, presidente, porque a política de creches está totalmente equivocada e deficitária. E volto aqui a falar, mais uma vez se torna ridículo
ridículo o secretário de Educação ter pedido ao prefeito que vetasse as emendas da creche. E mostra na prática com mais um projeto, porque o senhor secretário não teve a sensibilidade de melhorar as vagas de creche. Muito obrigado. Para discutir o projeto, vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu quero aqui estar desprovido da ideia de que eu conheço tudo de educação. Não conheço tudo de educação. Graças a Deus. O grande educador, que é a direita raivosa que tem disseminado ódio no país, os mesmos partidos que eu citei há pouco, por exemplo, desconsideram Paulo Freire. Acham que Paulo Freire é abominável. Paulo Freire nada, sem problema. Paulo Freire dizia que nós somos inacabados e, portanto, é como um copo que não está cheio ainda e que tem sempre espaço para entrar mais alguma coisa. Na educação, Paulo Freire é corretíssimo. Somos inacabados, temos ainda muito que aprender. Mas tem algumas coisas que são basilares. Tem algumas coisas que são fundamentais. E olha, que foi uma luta conseguir, por exemplo, que fosse aprovado em 2007, quando era presidente desse país, a maior liderança política do Brasil, da América Latina e do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele apresentou e acolheu uma emenda constitucional dizendo que o direito à creche é um direito universal. Significa dizer que toda criança tem direito à creche. Toda criança tem direito à creche. E aqui nessa casa, eu estou aqui há 10 anos. Vereador Tarcísio Mota, Vossa Excelência está no seu primeiro mandato, mas acompanha isso. Quando acompanhava os gabinetes do vereador Renato Cinco, etc. Vereador Leonel Brizola está comigo aqui desde o início do meu primeiro mandato também. E nós aqui dessa tribuna temos discutido desde 2010 que é preciso garantir o direito de creche a crianças da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma carência de vaga de creches na cidade do Rio de Janeiro. Discutir, por exemplo, que os 25% da educação e que os recursos do Fundeb, eles devem ser garantidos no orçamento municipal. Eduardo Paes não cumpriu. Prefeito Marcelo Crivella enrola para cá, enrola para lá e não cumpre. E nós aqui queremos agora corroborar com esta prática nefasta. E sei, vereador Ítalo Ciba, sei que o senhor não tem a intenção de corroborar com esse processo de retirar direito de crianças, mas infelizmente, o senhor não tem essa intenção, mas infelizmente o projeto que o senhor apresenta, eu sei, vereador, eu estou apenas me colocando, vereador, eu sei que o senhor não tem essa intenção, mas o seu projeto tem essa intenção. E aí tem uma coisa muito clara, eu lembrava aqui agora, alguns vereadores aqui que sentam mais próximos de mim, eu lembrava um trecho do profeta Isaías, que dizia assim: os pais comem uvas amargas e os filhos ficam com os dentes embotados. Isso não pode. Isso é coisa do Antigo Testamento. Nós temos que compreender que uma criança, quando nasce, é um ser que é pleno de direitos segundo a Constituição da República Federativa do Brasil. Direito esse que o usurpador e golpista Michel Temer quer tirar. E que, por exemplo, os atuais deputados do PMDB, do DEM, etc., votaram para dizer: não vai ter mais recurso para a educação.
Eles, diferente do senhor, vereador Ítalo Ciba, diferente do senhor, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Estão a serviço de acabar com o projeto de educação. E aí tem uma coisa muito clara para nós. Independente de a criança ser órfã, independente de a criança ser filho de um pai viciado, independente de a criança ser filha de uma mãe que está presa ou de um pai que está preso, independente de tudo, a criança tem direito à creche e ela não pode estar numa lista de espera, tendo alguém que passe à frente dela de modo particular, por comprovação de vínculo trabalhista. Porque o vínculo trabalhista, nós temos que entender o seguinte, olha, 15 milhões de brasileiros estão desempregados, culpa do governo de Michel Temer e desses deputados em Brasília que votaram a reforma do trabalhista. Vou perguntar aqui para a galeria que está em cima de mim aqui, olha, não estão me vendo, mas estão me ouvindo, eu também não vou vê-los, gostaria que vocês levantassem o braço. Quem aqui nessa galeria está desempregado ou tem alguém na família desempregado? Levanta o braço para eu ver. Quem está desempregado ou tem alguém desempregado na família? Levanta o braço para eu ver. Tem alguém, vereador Tarcísio? Tem gente? Da galeria de lá, quem dos senhores está desempregado ou tem alguém na família desempregada? É isso! 15 milhões de desempregados no país, culpa do governo de Michel Temer e daqueles que dizem que bandido bom é bandido morto, e daqueles que pregam a maldade e o ódio a cada dia na sociedade brasileira. E aí, vereador Ítalo Ciba, eu queria chamar novamente a atenção do senhor e dos outros vereadores. Não vamos aprovar esse projeto, não. Não vamos aprovar, não, sabe por quê? Porque esse projeto, ele aumenta a distância entre aquilo que é direito, dando ao executivo um direito que ele não tem, que é o direito de não prover a universalização de creche no município do Rio de Janeiro. E é isso que está acontecendo. Esse projeto, nesse sentido, é um projeto ruim. Mas eu acredito mesmo, viu, vereador Ítalo Ciba, que o projeto, ao ser avaliado, né, e é sempre bom ter um projeto aprovado. Como eu gostaria de colaborar para aprovar mais um projeto de Vossa Excelência. Como eu gostaria, mas esse aqui eu quero lhe dizer que ele não vai lograr êxito. Os vereadores não podem aprovar esse projeto. Infelizmente, ele é ruim para a educação, ele retira direitos de nossas crianças. E volto a dizer, a criança não tem direito à creche porque o pai dela é gente boa e porque o pai dela e a mãe dela estão trabalhando. Ela tem direito à creche porque ela é uma criança. E que, portanto, a emenda constitucional aprovada no governo do mais importante líder político do Brasil e da América Latina, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu esse direito de creche universal a todas as crianças brasileiras. E é por isso que, quando ele vier à votação, infelizmente não terá o meu voto favorável. Isso em nada diminui o respeito que a gente tem aos pares dessa casa. É apenas o compasso, a luta, o caminho da democracia e o caminho que o parlamento tem como obrigação de defender o direito de modo particular, dos mais indefesos, e nesse caso, de crianças que têm direito à creche, e esse direito não pode ser negligenciado pelo Estado. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Respeito às pessoas que estão no plenário, peço adiamento da matéria por 2 sessões. Proposto o adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de emenda à Lei Orgânica número 13 de 2017, autoria do vereador professor Célio Parelli, que altera o inciso 4 do artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento de 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica, fundacional.
Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Adiamento da matéria por 2 sessões. Proposto adiamento por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar 62/2018, de autoria do Poder Executivo, que revoga o dispositivo da Lei 3.372, de 27 de março de 2002, que torna não edificante as áreas que compreendem os campos de futebol das agremiações e instituição que especifica. Em discussão. Pela ordem, o vereador David Miranda. Só queria lembrar que a gente está prestes a ter uma greve na cidade do Rio de Janeiro, a greve dos rodoviários. A gente tem um aumento vindo aí na frente, mais uma vez. O nosso prefeito nada declara sobre a situação. Então, só para poder deixar aqui registrado, para saber se o projeto que foi votado nessa casa aqui, que nós passamos, que nós construímos nessa casa aqui, passou, para a gente voltar com os trocadores, vai realmente acontecer para a cidade ou não, e como essa casa vai se posicionar novamente. A pergunta do lado do trabalhador e do lado dos cidadãos e cidadãs da cidade do Rio de Janeiro, porque o aumento de passagem, mais uma vez, está vindo aí, e a gente sabe as condições do transporte público na cidade, completamente precária, não temos os ônibus com ar-condicionado, como foi prometido várias vezes, e o prefeito, como ele fez lá na campanha dele, uma promessa de que ele não ia estar fazendo jogo com essa máfia do transporte que existe na cidade do Rio de Janeiro, eu exijo uma resposta do prefeito sobre essa situação, e me coloco aqui também ao lado do trabalhador, ao lado do rodoviário que está fazendo em greve, porque toda a greve do trabalhador tem que ser apoiada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Júnior da Lucinha. Só para justificar a ausência do vereador César Maia, que se encontra em Bogotá, uma reunião da Organização Democrata Cristã das Américas, só para justificar. Justificada a ausência do nobre vereador César Maia. Pela ordem, vereador Fernando William. Caminhar. Não. Então, pela ordem, vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, rapidamente, só para convidar os vereadores da casa para o debate público que será realizado aqui na casa, no Salão Nobre, quinta-feira, depois de amanhã, às 10 horas da manhã. É um debate sobre a Previdência organizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público, da Previdência Municipal, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Foi programado com o vereador Paulo Messina, nosso queridíssimo primeiro-ministro, que agora eu estou na frente dele fazendo esse elogio outra vez, o nosso queridíssimo, insubstituível primeiro-ministro, que está aqui presente. Estamos combinados para quinta-feira, às 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, no Salão Nobre. Eu espero que a reunião não seja atropelada por qualquer outro fato diferente desse, que é a discussão sobre os projetos da Previdência no Rio de Janeiro. Todos os vereadores, inclusive os membros da comissão, estão convidados. Agradeço a confirmação e a gentileza do nosso primeiro-ministro. A presidência tem a honra de registrar a presença do plenário do nosso querido vereador Paulo Messina, secretário municipal da Casa Civil. Honrado com a presença de Vossa Excelência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para encaminhar a votação, vereador Fernando William. Já tivemos a oportunidade de debater a fundo essa proposta do governo de retirar o tombamento do Clube Everest para ali instalar residências que, sem dúvida alguma, encontram-se em situação de risco e precisam, os moradores, serem reassentados em um outro local. Já, enfim, usei todos os argumentos possíveis, mas vou relembrar alguns, a começar por um argumento que me foi trazido hoje, inclusive, pelo vereador Ottoni de Paula, que, em primeira votação,
votou favorável a esse projeto, mas que hoje teve o cuidado, que eu acho que, aliás, todos os vereadores deveriam ter, de ir ao local, conhecer a realidade, os problemas ali existentes, para proferir seu voto com maior grau de esclarecimento. E o vereador Ottoni de Paula, que eu lamento não estar aqui presente, certamente teve motivos relevantes para não fazê-lo, chegou a me dizer a seguinte frase: é um absurdo acabar com o campo de futebol, uma das pouquíssimas áreas de... Olha, eu tenho certamente sido vereador campeão em vaias aqui. Então, elas não me incomodam, muito pelo contrário. Eu acho que quem passa pela vida pública sem ser vaiado, algo de muito grave, né, certamente está ou estará cometendo. Então, as vaias não me incomodam. Só peço que elas sejam feitas no momento adequado. Quando eu terminar, podem dar uma vaia bastante extensa. Não haverá nenhum problema. Mas eu dizia, então, o seguinte: ainda que se respeite o direito daqueles moradores de terem, né, um imóvel alternativo, porque vivem realmente em área de risco, esse não seria o único argumento, porque o número de famílias em situação de risco hoje no Rio de Janeiro é imenso. É claro que nós não vamos justificar uma coisa pela outra. Nós deveríamos estar tomando medidas aqui para que todas as famílias em situação de risco, eu posso citar, por exemplo, que me vem de cabeça, as que estão lá na fábrica da FICAP, na Pavuna, as que estão sobre o Morro do Queto e o Morro da Matriz ali, prestes a desabar sobre as casas de baixo. E poderia ir, né, fazendo várias e várias referências de famílias que moram em situação de risco, necessitando, não é, de que o governo municipal, estadual, federal, encontre alternativas e soluções para essas famílias. O que acontece objetivamente, e eu solicitei por diversas vezes ao líder do governo que tomasse essa providência, lamentavelmente, eu sinceramente não sei o que leva o prefeito a ter, né, uma determinação tão forte, né, em relação a esse projeto, quando há outros projetos fundamentais, como uso e parcelamento do solo, Código de Vigilância Sanitária, né, projetos de reformulação do Código de Edificações, que não só trariam recursos para a Prefeitura, né, já em situação de pré-falimentar, como também ensejaria um debate de alto nível, etc. e tal. Mas cismou com esse projeto. É como se fosse encasquetar na cabeça um projeto que passou a ser ou aprova ou eu vou fazer acontecer, etc. e tal. Bom, então, eu quero dizer o seguinte: eu estou absolutamente convencido, tomara que eu esteja errado, que a Caixa Econômica, quando for demandada através de um projeto de construção habitacional naquela região, para financiar o projeto Minha Casa Minha Vida, e mandar técnicos lá, que observarão, verão, que para colocar o terreno do Everest no patamar do gradil da rua, para que os moradores que eventualmente vierem a ter suas construções naquele terreno, significaria o estaqueamento daquela região em pelo menos 1,5 metro, se não 2 metros, o que encarecerá, caso o projeto seja aprovado, tremendamente o projeto. Os técnicos da Caixa Econômica, muito provavelmente, estou convencido de que não aprovarão o projeto. E aí o que nós vamos ter é o seguinte: uma área que, enfim, pode ser questionada, como será pelos que estão aqui atrás de mim, como área de lazer, etc. e tal, mas que é efetivamente uma área de esporte, que é um clube de futebol, que é enfim, que atende uma parcela, pelo menos, da população daquela região. Vamos ter a perda daquele espaço e não vamos ter casas construídas, porque a Caixa Econômica não financiará um projeto que sairá por 20%, 25%, 30% a mais do que um projeto que, se for assentado
a 1.000 metros de distância, seria num terreno, né, sedimentado, etc. e tal, sem necessidade de estaqueamento. O que pode acontecer, e o que eu prevejo que acontecerá, é que vão acabar com aquela área, né, fundamental para uma parcela da população, essencial como área de esporte, etc. e tal, e não vão construir ali as casas tão ensejadas, tão desejadas, né, que os moradores hoje vieram aqui, né, empenhados em encontrar uma solução. O que vai acontecer é que ficarão recebendo através de aluguel social até que se encontre uma solução, e normalmente o que a Prefeitura tem feito nos últimos anos é pagar o aluguel social por 6 meses, no máximo 1 ano, depois nem aluguel social, nem casa, cada um que se vire. Eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, eu vou pedir que esses que vão me vaiar quando eu terminar de falar, voltem aqui e reconheçam que estão contribuindo para um erro, né, gravíssimo, que ao mesmo tempo que extingue uma área de lazer, de esporte, que ainda que atenda uma parte da população, não vai resolver o problema habitacional, né, que lhes diz respeito. Então, nesse sentido é que eu encaminho, contrário à votação desse projeto, mas é óbvio, né, eu até votaria pelo adiamento de algumas sessões, para que a gente tivesse oportunidade de trazer os técnicos da Prefeitura e os técnicos da Caixa Econômica. Se eles disserem que podem aprovar um projeto naquela área de acordo com a proposta da Prefeitura, até poderemos reavaliar. Mas destruir um campo de futebol, né, para não construir nada no lugar, apenas por uma questão de eu fui lá, me comprometi, agora tem que levar adiante a minha palavra. Se foi lá, disse alguma coisa que não deveria dizer, vai insistir em fazer, é o mesmo que o prefeito agora resolver pintar, né, aquelas casas frontais ali, via Lagoa Barra, porque ele disse na televisão que a reforma que faria nas casas da Rocinha seria pintar as casas da frente, né, para que quem passasse ali tivesse um visual um pouco melhor. É óbvio que o prefeito, quando sentou, esfriou a cabeça, não tinha ninguém em torno para pressioná-lo, ele refletiu e viu que tinha dito algo que não deveria ter sido dito. Então, nós não podemos aqui, como integrantes do Poder Legislativo, votar matérias, né, que prejudiquem uma parcela significativa da população hoje, prejudique tremendamente toda a população amanhã, apenas para fazer valer uma vontade pessoal, individual, né, do senhor prefeito. Vereador, obrigado. Recomendo, concluindo, que os vereadores, antes de votar, né, deem uma passada no local, verifiquem, levem técnicos, se possível, para poder votar com mais consciência. Eu concluo pedindo, por favor, né, o adiamento da votação dessa matéria por 2 sessões. Proposto o adiamento da votação por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelo vereador Dr. Jairinho. Votação liberada. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 27. O requerimento foi rejeitado. Em discussão, para encaminhar a votação, o vereador Dr. Jairinho. Presidente, essa questão já foi amplamente discutida. Essas pessoas que estão aí representam uma pequena parte daquelas pessoas que precisam da habitação ao lado onde que eles moram. Nós sabemos que esse programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, precisa que essa votação ocorra até o fim desse mês, né? Nós entendemos e respeitamos a cultura do futebol brasileiro, mas entendemos que aquelas pessoas hoje correm risco de vida, risco iminente de vida. Então eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai votar favoravelmente a esse projeto, fazendo assim justiça social
e fazendo com que essas pessoas tenham um lugar digno para morar. O encaminhamento é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Para encaminhar a votação, vereador Felipe Michel. Boa tarde, senhor presidente Jorge Felipe. Boa tarde também, secretário da Casa Civil, vereador Paulo Messina. Boa tarde a todos os companheiros. Eu queria falar rapidamente aqui. Queria que todos os vereadores que estivessem aqui na casa pudessem prestar atenção, não só por hoje, pela continuidade do nosso trabalho aqui no Legislativo. Queria dividir com vocês que quinta-feira passada foi um dos dias mais tristes aqui da minha vereança, aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. Porque eu, não é a questão que a gente está falando, votou em primeira discussão aqui na quinta-feira e vai votar hoje em segunda discussão, a gente não vem ao caso da questão, o projeto aqui, de mérito, não é a questão do Minha Casa Minha Vida. O que hoje nós estamos votando aqui, a gente tem que entender isso. O que hoje nós estamos votando aqui é para acabar com o Everest Futebol Clube. Nós não estamos votando pelo Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida, hoje até por questão de respeito ao clube, semana passada eu olhei para onde estavam os moradores do Parque Everest, para eles verem que mesmo eu me posicionando favorável do clube, eu queria olhar para eles e falar para eles. Então hoje eu estou olhando aqui para o clube, com muito respeito, e dizer que a moradia do Parque Everest, nós tivemos vários outros caminhos, temos vários outros caminhos para construir o Minha Casa Minha Vida. E de forma segura, coisa que hoje, ali onde é o Clube Everest, não dá essa segurança para fazer o Minha Casa Minha Vida. Da mesma forma que é hoje em Fazenda Botafogo. Vai água no 3º andar. E ficou bem claro na audiência pública que nós fizemos aqui, que vai ser gasto ali por volta de, vamos dizer, 15 milhões, 20 milhões, e não vai resolver o problema, porque o volume de água, ele não é de dentro para fora, ele é de fora do rio para dentro. Então não vai resolver o problema ali do terreno, aonde é o clube hoje. Então, quando nós votarmos hoje em segunda discussão, nós não estamos aqui levantando... Semana passada até se falou muito. Felipe Michel, de que lado você está? Da moradia ou do clube? Vamos parar com esse jogo de querer jogar um contra o outro. Eu falei semana passada. A minha bandeira aqui nessa casa, todos sabem, eu como ex-atleta e ex-jogador de futebol, e se não fosse um clube desse que me acolhesse hoje, eu não sei aonde eu estaria, seria um problema social ou nem aqui eu estaria mais. Porque o esporte é isso. O esporte é social, o esporte é vida, é lazer, é saúde. Então o que eu queria dizer aqui bem claramente, eu não estou, mesmo sendo favorável ao esporte, eu não seria nenhum louco de falar, não tem aonde o povo morar. Vai colocar onde tiver, que seja no Clube Everest. Mas tendo outras opções, tendo outros locais para se fazer moradias, não só para o Parque Everest, mas como outras pessoas, a minha bandeira do esporte tem que ser preservada. Que é o Everest, que tem uma história ali naquele local, o Everest que está há 65 anos. Então, nós vereadores hoje, estamos votando em segunda discussão, uma questão não é de moradia, a gente está votando a questão da retirada do Everest, um clube tradicional de 65 anos, que já acolheu na sua vida várias crianças, vários jovens, vários idosos. O que eu queria dizer, vamos lá, essa questão de clube,
o Flamengo, eu fui jogador do Flamengo durante 10 anos. Se eu chegar hoje no Flamengo, vereador Rogério Rocal, eu não entro. Eu não entro no Flamengo. O Flamengo, que tem uma renda enorme. Se eu chegar no Flamengo, eu não entro. Qualquer morador que chegar no Flamengo não entra, porque só entra quem é sócio, só dispõe. Agora, deixou a desejar em alguma questão social? Deixou, mas não deixou só o clube, vamos dizer assim, deixou o serviço público, que não fez a sua parte durante anos. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, bem claramente, para encaminhar, é que a história dos clubes da cidade do Rio de Janeiro, senhores vereadores, precisam ser preservadas. Não é acabando com o clube que a gente vai resolver o problema de moradias em toda a nossa cidade. O esporte é essencial para a saúde, o esporte é essencial para o social, o esporte é essencial para tudo. Agora, não adianta pegar agora aqui o Everest, que não tem recurso nenhum, e cobrar do presidente do Everest que ele faça vários projetos sociais, que ele porque tudo tem custo. Se o Flamengo, que tem renda própria, é um clube que é a maior torcida do mundo, não faz porque não tem condições, ou não sei o que, não sei qual é a situação. Agora, eu sei o seguinte, nós estamos falando hoje aqui de Everest. O Everest, meus amigos, precisa ser preservado. O Everest é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos várias opções. Eu queria dizer aqui, que até foi feito aqui, que me passaram aqui a Regina, que está acompanhando aqui, os moradores do Parque Everest. Eu queria que vocês soubessem o seguinte, pensa como um todo. Nós temos aqui um documento que foi feito pela Superintendência de Iaúma, que foi até muito bem feito, né? É muito bonito isso, muito bonito tudo que foi feito. Mas só que isso não é a realidade do que é o melhor para os moradores e o que é melhor para o esporte da nossa cidade. Eu queria dizer o seguinte, vereadores, precisamos lutar verdadeiramente por moradia dos mais necessitados, mas não é acabando com os clubes. Precisamos preservar os clubes da nossa cidade, porque eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores daqui dessa casa têm um clube lá no cantinho, que ele não conseguia entrar, que ele passava por debaixo da roleta para poder praticar o seu esporte, para poder jogar seu futebol, para poder ter o seu social, para poder ter... Então, meus amigos, pelo amor de Deus, aqui a gente não está falando de acaba com o Everest, senão não vai ter moradia. Tem outros lugares, tem outras opções ali na proximidade. Então, pelo amor de Deus, eu não estou jogando aqui em cima do muro, não, porque nesse projeto eu sou favorável ao Everest. Não estou em cima do muro, não. Eu não estou em cima do muro, não estou me escondendo. Da mesma forma, quando esses moradores estavam ali na escadaria, eu fui ali falar com eles. Eu fui ali falar com eles na escadaria. Falei, ó, estou aqui presente para dar a cara e para falar com vocês. Eu fiz isso. Olha só, quem está falando que é mentiroso, procure saber, porque está falando errado. Eu fui lá na escadaria e falei com os moradores do Parque Everest. Falei, eu estou aqui para falar com vocês, para falar o seguinte, que eu sou, como ex-atleta, sou um defensor do esporte. Se não tivesse outro lugar para moradia, que fizesse a moradia dentro do clube. Agora, se tem outro local, vamos fazer em outro local e vamos preservar a história do Everest. E se o Everest não está fazendo a parte social, vamos cobrar, e vamos cobrar da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, de que possa levar para essas crianças, esses jovens, o esporte. Porque, gente, o esporte, não esqueçam, gasta-se muito dinheiro com social. O esporte é social. Gasta-se muito dinheiro com segurança. O esporte é segurança. Gasta-se muito dinheiro com saúde. O esporte é saúde. Então, eu encaminho favorável pela permanência do Everest naquele local, pela história do esporte da nossa cidade. Eu encaminho favorável ao Everest. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Dr. Jorge Manaia. Bom, o Bloco por um Rio Mais Humano, ele encaminha
concordantemente com as palavras aqui do vereador Jairinho, líder do governo. Acho que nós todos não podemos, né, deixar de lado o lado social, o grande problema e grave problema de moradia que nós temos hoje no nosso Rio de Janeiro. Acho que nós temos que fazer justiça a essas pessoas que precisam de uma casa digna e com segurança, para que elas não venham a padecer em nenhuma outra catástrofe que venha a acontecer nas áreas daquele rio. Então, nós votamos, sim, encaminhamos o voto favorável à aprovação do projeto e lembramos aqui, embora sejam nobres as colocações do nobre e ilustre colega vereador Felipe Michel, que o prefeito já se comprometeu a transferir o clube para um outro local, irá construir um clube novo, o esporte continuará sendo dado e talvez aí até com mais condições para que o clube aí possa sim se dedicar mais ao lado social. Por isso o Bloco por um Rio Mais Humano encaminha favoravelmente a aprovação do projeto. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Cláudio Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabenizando, ainda que parabenizando o prefeito pela ação de tentar construir moradias populares e tentar atender uma população que precisa ficar perto, o meu encaminhamento será contrário pela falta de informações necessárias sobre tudo que o vereador Felipe Michel falou, o vereador Fernando William falou. Eu acho que se tem muita dúvida acerca se aquele terreno é propício, onde serão. Eu acho que essa casa não teve informações suficientes para poder votar isso. Mas já que estamos votando, temos que encaminhar. Embora parabenizando a prefeitura por tentar achar soluções de moradia, que, como o vereador Felipe Michel disse, todos nós somos favoráveis à moradia popular. Ainda assim, por achar que aquele não é um terreno adequado para isso, e também tem a questão dos clubes, o encaminhamento do Partido Social Cristão é contrário à matéria. Muito obrigado. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 30 senhores vereadores. Não, 9 senhores vereadores. 2 abstenções. O projeto está aprovado e dispensado a redação final.
declaração de voto. Vou falar com ele, eu te aviso. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue ao autógrafo. Para a declaração de voto, por favor. Para a declaração de voto, vereador Fernando William. Vereador Messina, primeiro-ministro, eu estranho um pouco que assim que encerra essa votação, Vossa Excelência se levante e se afaste, né, desse plenário, sempre teve o maior respeito. Fica parecendo que o senhor veio aqui para fiscalizar, né, os votos daqueles que votariam a favor ou contra. Espero que isso não seja, né, esse o sinal que o senhor passou. Espero que não tenha sido. Se for, com toda sinceridade, seria vergonhoso, né? Pareceria um pouco essa história que tem rodado nas redes sociais, ora atribuída ao Hitler, ora atribuída ao Stalin, né, que chamava os seus, enfim, as pessoas com as quais tinha interesse que eles acompanhassem, jogando milhos pela estrada para que eles os acompanhassem aonde, né, fossem esses líderes. Não haveria necessidade de Vossa Excelência estar presente aqui, já que o líder fez o encaminhamento. Eu acho que o líder, né, tem toda, espero eu, a liderança, né? Volto a dizer, nós votamos uma matéria, o ambiente é democrático, o voto é democrático que as pessoas, por participarem do governo, votem de acordo com a orientação do governo, tudo isso é aceitável. Mas lamento profundamente, que as pessoas que votaram, né, favorável a essa matéria, não tenham sequer se dado, né, ao desplante de ir ao local para saber o que estavam votando. Votam literalmente de acordo com, né, os milhos, né, como está lá na parábola do Stalin ou do Hitler, né, quando vai chamando, né, os seus apaniguados para que votem da forma que acham que devam votar. Isso é lamentável. A Câmara precisa ter um pouco mais de grandeza. O que eu estou propondo não é que a gente vote contra o governo, é que vote a favor, se for o caso, mas conscientemente, esclarecidamente, né, para que amanhã insista em dizer, né, essas pessoas que estão aqui vaiaram democraticamente, como é um direito de todo cidadão, tomara que estivessem sempre aqui para vaiar e aplaudir os vereadores em diversas outras oportunidades. Aliás, o grande mal do povo brasileiro é que só aparece para apoiar ou vaiar quando o problema lhes atinge diretamente, quando atinge o vizinho, quando atinge, enfim, o morador do bairro ao lado, né, põe a viola no saco e não tomam nenhuma atitude. O Brasil está nessa situação exatamente por isso. Eu espero que, inclusive, venham aqui outras vezes para defender que outras famílias que estão na mesma situação em que eles se encontram, na mesma situação, né, de moradias em altíssimo risco, algumas eu citei, poderia citar muitas outras, possam estar aqui também presentes para garantir a essas famílias o direito de terem uma moradia decente e uma moradia digna. Obrigado. Para a declaração de voto, vereador Felipe Michel. Queria só dizer que, mais uma vez, presidente, como vereador, presidente da Comissão de Esporte, ex-atleta, que o esporte carioca, o esporte do Brasil, hoje está sangrando. Está sangrando pela essa derrota em segunda discussão, de forma que acabe com o Everest. Tenho certeza absoluta que essas famílias que estão ali naquele local de forma precária também estão sangrando, mas não precisaria sangrar as famílias que estão ali e sangrar o esporte. Que resolvesse esse sangramento das famílias com outro terreno, com outras opções, e não colocasse o Everest para sangrar. Então, que o prefeito Marcelo Crivella possa manter, de alguma forma, a história do Everest, que o prefeito Marcelo Crivella possa dar um sinal para o esporte da nossa cidade. Eu não tenho palavras, presidente,
A minha missão que eu vim para cá foi para servir, foi para não ser servido e foi para defender a bandeira do povo da cidade do Rio de Janeiro em primeiro lugar, defender o esporte. E hoje eu sinto que isso ficou pelo meio do caminho, porque não precisava ter sido dessa forma. Poderíamos ter encontrado uma opção para a população sem acabar com a história de 65 anos ali naquele local. Até porque hoje ganha o Parque Everest. Mas o que a gente quer para a nossa cidade é que não é só ganha o Parque Everest. É que ganha o Parque Everest, que ganha o Everest e que ganha a nossa cidade. Que ganhe todos. Porque aqui a gente não está numa disputa um contra o outro. A gente está buscando o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que dessa forma não é o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. O melhor é que ganhe o Parque Everest. Ah, você está dos dois lados? Não, não tem essa necessidade. Eu me posicionei aqui, me posicionei a favor do Everest, mas eu não sou maluco de ser contra a moradia. Então, é com muita tristeza que a gente vê em segunda votação a perda do espaço do Everest, um local de 65 anos, e ganha o Parque Everest, quando no caso tinha que ganhar os dois lados e ganhar o bem da nossa cidade. Então, me perdoem a todos da história do Everest, nós lutamos de cabeça erguida, sem nos esconder, não me escondi dos moradores do Parque Everest e nem do Everest, porque o que eu acredito, eu vou continuar aqui dentro dessa casa lutando, pelo que eu acredito. Então assim eu vou continuar de cabeça erguida, porque é isso que Deus me colocou aqui. Então é dessa forma que eu vou continuar. A declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Cláudio Castro. Vereador Felipe Michel, queria discordar frontalmente do senhor aqui. Porque o senhor defendeu os dois lados, sim. E quando o senhor defende o esporte, a inclusão, que a pessoa tem um local de lazer, o senhor está defendendo a comunidade do Parque Everest, sim. Então não diga que o senhor não defendeu os dois lados, não. O senhor defendeu, sim, aquela comunidade com todo o seu coração, com todo o seu vigor. O senhor defendeu, inclusive, que fossem para outros locais que não tinham aquele problema da água. Então o senhor defende, sim, os moradores do Parque Everest. Hoje não tiveram vencedores ou derrotados. Teve, na verdade, uma tese que se sobrepôs à outra. E eu vou dizer uma coisa, queremos o bem dessa cidade. Espero que a tese vencedora realmente dê certo, porque nós torcemos por uma cidade melhor. É triste que realmente o clube saia daquele local histórico, mas também não podemos deixar, senhor presidente, de cobrar agora que o clube também vá para outro lugar, porque foi promessa do prefeito Crivella aqui que o clube não acabará. Então, que aquelas pessoas, que aquele local seja o melhor local, que não se destrua um clube para depois se descobrir que ali não era o melhor local, e que se construa, sim, uma sede nova para o Everest, para que todo o trabalho social, todo o trabalho esportivo possa acontecer. Parabéns pela sua luta, estive com o senhor em mais essa empreitada, e estaremos juntos cobrando a prefeitura que tanto aquele local seja adequado, que não se gaste mais, tanto que o Everest vá para um lugar decente e bom para que todo o trabalho continue. Obrigado, senhor presidente. Passa a matéria seguinte. Senhor presidente, eu pediria verificação de quórum antes de passarmos para a matéria seguinte. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Tarcísio Mota. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores. Segunda bancada. Nenhum senhor vereador. Terceira bancada. 1, 2, 3 senhores, 4 senhores vereadores. Quarta bancada. Um senhor vereador. Mesa, 1 vereador. Total de 10 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Já encerrada a sessão.